Josué, capítulo de número 1. O versículo que nós vamos ler é o versículo 8. Parecido que está escrito nesse livro também. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Amém? Diga glória a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é devocional com Deus. Amém? É o tema da nossa mensagem de hoje. Em Josué capítulo 1, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor veio a falar com Josué no capítulo. E ele, ao se direcionar a Josué, ele diz para Josué que se assim como Moisés ele for fiel ao caminho do Senhor, o Senhor estará com ele. Josué morre, Moisés morre e Josué se torna o sucessor de Moisés. O discípulo Josué, que andava com Moisés, se torna aquele que vai dar continuidade ao que Deus estava fazendo na nação dos hebreus, através da vida de Josué. E aqui a palavra do Senhor veio a Josué, o chamando para ser o líder do povo. E nesse chamando Josué para ser o líder do povo, o Senhor, ele dá a chave, ele dá a senha para que Josué tenha sucesso na sua liderança. E a senha, a chave é: Josué, medita nesse livro dia e noite. O livro aqui é a palavra de Deus. Viva o que está escrito nele. E você terá sucesso. Então, o sucesso da liderança de Josué dependia da fidelidade dele à palavra de Deus. Amém? O sucesso de Josué iria depender da fidelidade dele para com Deus. Pois o próprio Deus disse: se você não se apartar desse caminho, meditar nessa lei dia e noite e viver o que está escrito nela, você será bem sucedido. E outras versões dizem: você terá sucesso. Então, o sucesso de Josué dependia exclusivamente da fidelidade dele para com Deus. Amém? Então, baseado nessa referência bíblica, nós vamos meditar sobre a importância do devocional com Deus em nossa vida. Amém? Primeiro ponto da nossa mensagem. Primeiro ponto, não, vamos aqui para a introdução. O que é devocional? O termo devocional é derivado da palavra devoção, que significa apego sincero e fervoroso a Deus. Podemos definir, então, que ele é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus. Investir em momentos em contato com Deus. Amém? Um grande evangelista do século XIX, o D.L. Moody, foi uma grande referência no Rio. Ele teve um acidente de avião, se não me engano. Ele definiu devocional da seguinte maneira: o devocional para esse avivalista era hora tranquila, um momento para estar sós com Deus, esquecendo todo o restante, fazendo dessa hora a mais importante do dia. Então, o devocional, na visão desse grande avivalista, era uma hora tranquila, aonde ele separava o tempo para estar com o Senhor. Amém? Então, em uma forma mais resumida, devocional é estar ou retirar um tempo para estar com o seu Senhor e Salvador. Amém? E por que nós precisamos? Aí eu pontuei aqui, se eu não me engano, são 4 pontos. Eu pontuei aqui algumas coisas.
Por que a importância de nós realizarmos o devocional? Primeiro ponto, baseado na passagem que nós lemos, ele diz: medita dia e noite. Amém? Dia e noite. Então, o termo meditar significa refletir, conversar, se queixar para com alguém ou alguma coisa. Meditar. Legal. Então, quando o profeta medita nesse livro, dia e noite, em outras palavras, ele está dizendo: tire tempo para conversar, para se queixar, para te apresentar algo a Deus. Mas fala também de ouvir a Deus. Então ele está dizendo: durante o dia, durante a noite, tire tempo para estar com Deus, para conversar com Deus. E se tiver que se queixar, para se queixar com Deus. Amém? Mas é importante a prática do dia e noite. Amém? Dia e noite. Segundo ponto, uma das coisas que nós apresentamos, que nós fazemos no nosso tempo devocional é a importância da palavra e os efeitos que ela tem ou faz em nossa vida. Quando nós tiramos um tempo para um devocional, buscar pela palavra ou ler, estudar a palavra é um dos pontos a se fazer no seu devocional. E aqui eu quero trazer luz ao nosso entendimento sobre por que nós temos que ler a palavra no nosso tempo devocional. A importância, eu trouxe aqui algumas referências bíblicas sobre a importância da palavra e os seus efeitos na vida de todo aquele que crê. Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo, nós que somos filhos de Deus, nova criatura de Jesus, nós temos que decorar a passagem bíblica também. Salmo 119, versículo 11. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é? Primeira referência, qual a importância de buscar pela palavra? Porque quando eu aprendo ela e eu guardo no meu coração, eu deixo de pecar contra meu Deus. Amém? É importante. Segunda referência, João, capítulo 17, versículo 17. Santificai-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a busca, o conhecimento da palavra. Amém? Vocês aí? O conhecimento pela palavra de Deus, ele traz para a vida daquele que crê santidade, santificação. Amém? Então, conhecer a palavra de Deus vai contribuir, meus irmãos, para que a gente venha não pecar e para que a gente se torne santo. Primeiro ponto, da importância de buscar pela palavra no nosso tempo devocional. Amém? Esse é o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto é aonde eu devo fazer o meu devocional? Aonde eu devo fazer? Em que momento eu devo fazer? Qual é o horário que eu devo fazer? Essa pergunta, ela é particular, mas ela também está na palavra de Deus. A mesma Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai também em secreto te recompensará. Então, aonde eu devo? Aí no quarto, pastor, ele menciona, ele faz uma metáfora do quarto. Mas ele está dizendo que nós temos que ter um lugar sozinho com Deus. Que durante o nosso devocional para com Deus, nós temos que nos retirar para um lugar para ficar a sós como sempre. Amém?
Se vai ser no seu quarto, se vai ser no quintal, se vai ser na cozinha, se vai ser na sala, se vai ser em qualquer que seja o ambiente da sua casa, não faz muita diferença. O importante é que, nesse tempo, você esteja a sós com Deus. Por que o quarto? Porque o quarto, quando você entra para o seu quarto, você pode trancar a porta e ninguém incomodar você naquele momento, não é verdade? Aí você, não, nesse tempo agora, eu vou tirar a chave do dedo, aí você vai lá para a sala. Aí toda hora tá alguém. Eu reclamo muito com a minha esposa, quando eu estou no meu tempo com Deus e alguém conversa comigo. Às vezes eu até trago ela mal. Eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, me deixa. Você vai fazer eu perder aquilo que Deus está falando no meu coração, porque aquele tempo que eu quero estar com o Senhor. Aquele tempo eu tirei para me estar com o Senhor. Eu não quero ver e incomodar. Amém? Então, aonde deve ser? Em um lugar que você fique a sós e que você não seja incomodado. Amém? É importante estar a sós e que você não seja incomodado. Aquele tempo você vai tirar para falar com ele e para ouvir ele. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, que é importante. Nos retirarmos para um lugar a sós. Amém? Glória a Deus. O próprio Jesus fazia isso. É por isso que Jesus ele não liderava apenas falando o que os discípulos deviam fazer, mas ele liderava pelo exemplo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Aqui foi Jesus, viu? Jesus ele se retirou para um monte, um lugar distante e vazio, e ali ele passou a noite inteira em oração. Mesmo Jesus, sendo Jesus, ele nos deu o exemplo de retirar um tempo para ficar a sós com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, sobre onde deve ser feito o nosso devocional, também essas duas referências que nós acabamos de ler, aonde deve ser feito, o lugar onde você tem ações com Deus, também nos traz outra coisa que nós fazemos no nosso tempo devocional. No versículo, em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz que quando você entra no quarto, tranca a porta, você ora ao Pai. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz que Jesus se retirou para passar uma noite inteira em oração. Então, no nosso tempo devocional lá com Deus, nós também retiramos um tempo para orar. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes, por não ter o hábito de orar, temos aquela dificuldade. Então, eu quero te apresentar 3 orações que você pode estar colocando no seu tempo devocional que vai ajudar você a desenvolver uma vida de oração. Amém? Existem vários tipos de oração, mas esses 3 são muito importantes na vida de todo discípulo de Jesus. Oração de intercessão, oração de adoração e oração de bênção. Geralmente eu sigo essa regra: adoração primeiro, intercessão em segundo, e bênção em terceiro. Amém? E também aquela oração de gratidão, né? Você pode estar finalizando com essa, ou iniciando com essa, que é quando você expressa toda a sua gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. Dessas 4 orações, você pode aplicar da seguinte maneira: oração e adoração, onde você tira um tempo para adorar o Senhor, declarar o quanto Ele é grande, declarar o quanto Ele é poderoso, declarar a santidade dele. Vocês percebem que quando nós estamos aqui ministrando, nós encorajamos você a adorar, declare que Ele é grande, diga glória a Deus, a Ele, diga que Ele é o único digno de louvor e adoração. Você está expressando uma adoração. Amém?
Glória a Deus. Só que há uma variedade de formas de nós adorarmos a Deus, seja cantando louvor, seja honrando ao Senhor dentro do nosso lar, em nosso trabalho. É forma de adoração, mas nós estamos falando de uma oração de adoração, que é quando eu tiro o tempo para agradecer quem Deus é. Amém? Glória a Deus. A de intercessão é quando você tira um tempo para orar por outras pessoas. Amém? Para orar pelos seus familiares, pai, mãe, tio, tia, avó, primos, amigos, emprego. Quando você tira um tempo para interceder por algo, para guerrear pela vida de outra pessoa. Amém? E a de petição do casamento é quando nós oramos a Deus pedindo algo a Ele, seja o que for. É um pedido ao Senhor. E a oração de gratidão é quando nós adoramos, quando nós expressamos ao nosso Senhor uma oração de gratidão. Declaramos a Ele, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Então esse foi o nosso terceiro ponto. Aonde eu devo fazer, né? Então, em um lugar que você fique a sós com o Senhor, para que ninguém venha atrapalhar nesse momento de você e Deus. Amém? Pastor, tem muita gente que intriga. Pastor, qual horário é melhor para fazer a devoção? Isso é algo particular. Amém? Tem gente que fala assim, eu acho melhor de manhã. Pois faz. Eu acho melhor à noite. Pois faz. Fazer pela manhã tem as suas vantagens. Vou explicar para você como. Fazer pela manhã ou fazer durante o dia tem as suas vantagens. Porque você pode aplicar durante o dia aquilo que Deus falou com você durante a manhã. Se você lê uma palavra e você aprendeu algo, durante o dia toda aquela palavra vai te dar isso. É a verdade. Se você começou o dia orando, declarando que o seu dia vai ser assim, assim, assado, é melhor do que finalizar o dia arrependendo do que aconteceu. É uma verdade. Então, é melhor se você conseguir organizar o seu tempo, orar pela manhã. Amém? Inclusive, tem algumas passagens bíblicas que fazem referência a isso também. Amém? Glória a Deus. E tem quarto ponto. Por que tem que ser diário? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 11. Dai-nos o pão de cada dia. Amém? Então Jesus está ensinando a orar pelo pão diariamente. Amém? Então Jesus está ensinando os discípulos a orarem diariamente. Amém? E aí nós retornamos para esse quarto ponto, é muito justo. Nós retornamos para a primeira para Josué capítulo 1. O que ele diz? Medita nesse livro dia e noite. Então, mais uma vez o Senhor está dizendo a importância de você diário. Amém? Glória a Deus. A ciência, ela fala, dados científicos que estudaram que o ser humano, se ele fizer a mesma coisa durante um período de 28 dias, aquilo pode se tornar um ano. Se você durante 28 dias se compromete a acordar todos os dias, 6 horas da manhã, e orar 15 minutos, depois de 28 dias, você pode já, no 28º, 25º dia, já estar acordando sem a vida do despertador. Porque aquilo já está se tornando hábito na sua vida. Quem aqui, todos os dias, pela manhã, escova os dentes? É o quê? Isso é um hábito. É ou não é verdade? Tem pessoas que criaram o hábito de tomar banho todos os dias pela manhã.
tem horário para comer todos os dias. Se você comer naquele horário, você fica chateado. Eu sou assim. Se passou o primeiro dia, eu já não comi, fica caminhado. No final de semana eu até fico tranquilo, porque saio já até mais tarde de serviço, mas dia de semana, quando eu almoço, eu chego em casa e aí aconteceu alguma coisa que minha esposa ainda não concluiu o almoço, eu já chego sentado. E ela fala assim, né? Bem que faz nada pra cá, não. Se tiver aquele não faz nada. E eu faço assim, não falo nada, não. Quando eu for, já criou-se uma árvore. Todos nós temos uma árvore estranha. Todo mundo tem uma árvore estranha. Eu tenho uma árvore cristã. A minha esposa vem direto comigo. Quando eu estou muito nervoso, eu mordo meu dedo mentira. Quem faz isso, gente? É o meu amor. Quando eu estou ali assistindo um filme, e aí é um filme de suspense, e aí eu sento na frente da televisão e fico mordendo dele. Eu estou assistindo o jogo do Flamengo, eu fico mordendo dele. E agora eu estou com a mania de morder esse daqui, ó, chega para frente, para dizer que eu estou mentindo. Eu mordo dele, chega a ficar marca no dente. É um hábito, no mínimo, estranho. Tem pessoas que têm um hábito de comprar só roupa preta, não é? E às vezes a pessoa fala assim, rapaz, você não tem essa camisa? Não, mas eu tenho muito dessa roupa. Então são alguns hábitos que nós criamos. Meus irmãos, se você fizer isso com a palavra de Deus e se tornar um adulto na sua vida, nunca mais você perde casa. Nunca mais você é um crente fraco. Porque você criou um hábito na sua vida de ter uma vida devocional para Deus. Amém? Há 10 anos, eu tenho esse hábito de estar no lugar. Gente, 10 anos. 10 anos que eu conto nos dedos da minha mão. Quantas vezes eu ainda comprei? Foi criado um hábito. Eu não sei o que aconteceu. Teve um culto. Não sei o que aconteceu. Eu não fiz culto, não lembro? O culto que eu cheguei em casa, né? Eu fui pro retiro, eu cheguei muito cansado. E aí, quando eu cheguei, fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, veio assim, uma dor sem dó, estava sem dó. Eu acho que a garganta aí uma hoje, estava meio febril, me sentia super mal, eu não tinha voz para nada. E aí, já era em cima da hora. E aí, quando eu fui olhar, eu cheguei em casa, deitei um pouco, que era quase 7 horas da noite, eu tinha nem que chamar alguém para pregar. E aí, eu cancelei tudo aquele dia, o som que eu estava foi embora. E eu fiquei com a consciência pesada. Depois, o que eu me fiz? Eu falava baixinho para falar. Eu falava mais perto dos irmãos. Porque já foi criado um compromisso para a palavra de Deus. Amém? Um cristão que se diz cristão e não consegue ver a vida nem no dia da semana, ele está com um problema de falar. Ele tem que ser consertado. Amém? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o alimento do cristão. E se o cristão ele não se alimentar da palavra de Deus, ele vai fracassar. Amém? Um carro sem combustível serve para alguma coisa? Não. Do mesmo jeito, um cristão sem uma vida devocional não serve. Só serve para o diabo bater. É verdade. Só serve para o diabo bater. Vive uma pessoa fraca. Só vive uma pessoa reclamando. Tudo é difícil para mim. É só luta. Vai na minha casa, está muito difícil. Nunca está dando certo para mim. Só vive aquela pessoa com semblante decaído, com semblante de fracassado.
Amém? Então é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. E se você pegar esses conselhos que eu estou te dando hoje e aplicar para a sua vida, você vai ser um crente vencedor. Amém? E o último versículo, por que tem que ser todo dia? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, como o rosto dele coberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa referência, o apóstolo Paulo faz uma abordagem aqui, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Cada vez que eu tenho encontro com o Senhor, no meu devocional diário, eu vou ser transformado. Ele vai tirando algo velho e vai colocando algo novo. Amém? A nossa transformação, ela não acontece do dia para a noite. É um processo. E para que esse processo ele venha fluir e ele venha finalizar, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Não adianta somente ir ao culto e dizer que é um evangelho. Você precisa ter uma vida devocional em casa. Ler a palavra de Deus, orar, adorar o Senhor. Porque isso vai contribuir para que você cresça espiritualmente. A palavra de Deus ela diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento, em estatura e no conhecimento de Deus. Então, o nosso crescimento ele não é só um crescimento natural, existe também um crescimento espiritual que precisa acontecer na nossa vida. O relacionamento com Deus diário não é apenas para líderes e pastores, mas para todo aquele que crê. Jesus quer que eu e você nos tornemos íntimos dele. O próprio Cristo diz que aquele que pratica a sua palavra, esse é o seu discípulo. E não tem como praticar se nós não investirmos tempo para acontecer. Esse tempo é nosso devocional. Amém? Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje com essa mentalidade. Se eu ainda não faço e não tenho uma disciplina, não tenho uma constância de fazer todo dia, a partir de hoje eu vou fazer.